single day. I'm gonna make something great. E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com vocês, não é? No canal Maíra Antônio. Meu nome é Maria da Conceição dos Santos Antônio, tá? Hoje vou falar do máximo divisor comum. Já falei do mínimo múltiplo comum, não é? Então hoje é o máximo divisor comum. Mas antes vos peço, subscrevam-se no canal e dá um like, tá? Compartilhem também. Bem, vamos falar do máximo divisor comum, mas antes precisamos saber o que é o divisor. O divisor de um número, como eu falei de divisão, não é? Se eu tenho A dividir por B igual a C, tá? A vai ser o dividendo, B é o divisor e C é o quociente, o resultado. Então, o divisor do número é aquele número no qual nós dividimos o dividendo e nos dá resto zero, tá? Esse é o divisor. E existem números, não é? Existem números na matemática que têm divisores comuns, têm os mesmos divisores, tá? Tem os mesmos divisores. E existe um maior divisor para estes números. Então, é desse maior divisor comum que vamos falar hoje, tá? Vamos lá então. Máximo, né? Divisor comum, que é o chamado MDC dos números. Vamos então ver aqui, vamos dar aqui exemplo de dois números primeiro, depois vamos dar exemplo de três números. Se eu tenho o número 4, não é? E o número 10, e eu quero achar o máximo divisor comum desses números. Eu sei que os divisores do 4 quais são? O divisor do 4 é o número 4, não é? 4 a dividir por 4 vai dar 1, resta 0. Tem o número 2 também, 4 a dividir por 2 é 2, resta 0. O número 1 também é divisor, 4 a dividir por 1 vai dar 4, resta 0. Esses são os divisores de 4. Sei também que os divisores de 10 são o 10, não é? 10 a dividir por 10 é 1, resta 0. É o 5, 10 a dividir por 5 é 2, resta 0. É o 2, 10 a dividir por 2 é 5, resta 0. É o 1, 10 a dividir por 1 é 10 e resta 0. Então, tenho aqui os divisores de 4 e 10. Agora, quais são os divisores comuns? Os divisores que tem aqui no 4 e também tem aqui no 10. É o número 1, não é? E o número 2. São esses os divisores comuns dos dois números. Mas eu preciso, o que eu quero achar aqui nessa aula, nesse vídeo, é o máximo divisor comum deles todos, um maior divisor. Então, o maior divisor, não é, desses dois números é o número 2, porque 2 é maior que 1, tá? Então, é isso que vamos achar aqui hoje. Para acharmos, então, o maior divisor comum destes dois números, temos que decompor o número 4 e decompor o número 10. E vamos precisar dos números primos, porque vamos fazer uma decomposição por números primos, tal como fizemos no mínimo múltiplo comum. Já conhecemos os números primos. Os números primos são aqueles números diferentes de 0 e 1, tá? E que sejam, não é, divisível por 1 e por si mesmo. Começando então do número 2, temos os números primos, 2, 3, 5, 7, né? Já falamos aqui, não é, 11, 13 e por aí adiante. Então vamos fazer a decomposição primeiro de 4. Vamos colocar aqui o 4, não é? E vamos dividir o 4 por o menor número primo, que é o 2. Vamos tentar dividir o 4 pelo menor número primo. Será que 4 dá para dividir por 2? Dá. 4 a dividir por 2 vai dar 2, não é? E depois vamos dividir outra vez o 2. 2 dá para dividir por 2? Dá. 2 a dividir por 2 vai dar 1, tá? Se ficou 1, então terminamos. Então aqui vai ficar 4 é igual a 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Vamos agora à decomposição do número 10. 10. Vamos decompor o número 10. 10. 10. Será que 10 dá para dividir por 2 pelo menor número primo? Dá. Então, 10 a dividir por 2 vai dar 5. Tá? O 5. Será que dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Também não dá. Dá para dividir por 5? Dá. Ou é divisível por 5? Dá. Quando eu falo dá para dividir, é divisível, né? Porque dá para dividir, resta alguma coisa, mas tem que ser divisível, tem que restar 0, tá? Então 5 a dividir por 5 vai dar 1, não é? Resta 0.
tá? Então temos aqui a decomposição do número 10. 10 é igual, não é, a 2 vezes 5. Temos aqui a decomposição. Agora, qual é então o máximo divisor comum desses dois números? Agora estamos aqui na regra. O máximo, não é? O M, DC de 4 e 10 será então igual, a quê? Será igual a quê então? Vamos agora ver qual é a regra. A regra do máximo divisor comum é diferente da regra do mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum, a regra diz: selecionamos os fatores comuns de menor expoente, só. Só vamos selecionar os fatores comuns de menor expoente. Os fatores comuns são aqueles fatores que têm na decomposição de um número e também de outro, tá? Então, qual é o número que tem aqui na decomposição do 4 e também tem na decomposição do 10? É o número 2. Aqui tem 2 ao quadrado, aqui tem 2. O número 5 só está na decomposição do número 10. Então, o número 5 não vai. O número 5 não é fator comum. Então, agora, a regra diz: selecionamos os fatores comuns, não é, de menor expoente. Qual é o que tem menor expoente? O que tem menor expoente é o 2 elevado a 1. Aqui é 2 elevado a 1. Aqui tem 2 elevado a 2. E aqui é 2 elevado a 1. O 1 é neutro, não se vê, mas está ali. Tá? Então, é o 2. Então, o máximo divisor comum dos números 4 e do número 10 é o número 2. Tá? Vamos agora ver como é que se faz, como é que se acha o máximo divisor comum de 3 números, que é praticamente o mesmo procedimento. Vamos lá. Temos o número, vamos para o número 9, não é? O número 15 e o número 27. 3 números, tá? Quais são, vamos ver os divisores. Quais são os divisores de 9? 9 a dividir por 9, 1, vai estar 0. Temos também o 3, 9 a dividir por 3, 3 vai estar 0 e 1, tá? Quais são os divisores de 15? O 15, não é? O 5, o 3 e o 1. Quais são os divisores de 27? O 27, não é? O 9, o 3 e o 1. Agora vamos ver quais são os divisores comuns dos 3. Temos aqui 1, aqui também tem 1 e aqui tem 1, tá? Temos aqui o 3, né? Temos também aqui o 3 e temos aqui o 3. Então, estes divisores são os únicos. Não, temos também aqui o 9, desculpa, mas não é comum dos 3. O 9 não é comum dos 3. O 9 é apenas comum do 9 e o 27. Então, o fator comum dos 3 números, não é? É só o 1 e o 3, tá? Então, temos aqui o fator comum 1 e o 3, mas precisamos então achar o máximo divisor comum dos 3 números. Qual é então o máximo divisor comum dos 3 números? O máximo divisor comum dos 3 números vai ser o número 3, porque o maior, mas 3 é maior que 1. É o maior divisor. Vamos ver como é que vamos resolver agora. Isso é apenas para vocês terem mais ou menos uma noção do qual é o máximo divisor comum, tá? Vamos agora fazer a decomposição, vamos agora calcular o máximo divisor comum. Primeiro temos que decompor 9, não é? A dividir por 2 não dá, mas podemos dividir por 3. 9 a dividir por 3 é 3, não é? 3 também vamos dividir por 3 é 1, tá? Então 9 será igual a 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, tá? O 15. O 15, vamos dividir o 15 por quanto? Por 2 não dá. Vamos dividir por 3? Dá. 15 a dividir por 3 vai dar quanto? 5. 5 a dividir por 3. Por 3 não dá, por 2 não dá. Não é divisível por 3. 5 é divisível por 5. Então 5 a dividir por 5 é 1. Então o 15, não é? O 15 será igual a 3 vezes 5, tá? Vamos então à decomposição do número 27. 27 dá para dividir por 3? Dá. Por 2 não dá, dá para dividir por 3. 27 por 3 vai dar 9. 9 por 3, por 2 não dá, por 3 vai dar 3. 3 por 3, 1. Então aqui o 27 será igual a 3 vezes 3 vezes 3, igual a 3 ao cubo. 3 vezes 3, 3 vezes, tá? Então, a regra, já sabemos qual é a regra, tá? Já sabemos que a regra diz que temos que selecionar os fatores comuns de menor expoente. Os fatores comuns são aqueles que estão nas 3 decomposições. Então, vamos lá ver. O máximo divisor comum de 9, 15 e 27 será igual
Vamos ver. Qual é o fator comum que se repete nas três decomposições? Vamos lá ver. Aqui tem 3 ao quadrado, aqui tem 3, aqui tem 3 ao cubo. Então, é o 3, não é? Então, qual é o que tem menor expoente? Aqui tem 3 ao quadrado, aqui tem 3 ao cubo. O 3 elevado a 1, aqui, não é? 1, é o que tem menor expoente. É o 3. Então, vamos colocar aqui o 3. Porque o 3, mesmo sem o expoente, já sabemos que o expoente aqui é 1, tá? Agora, tem mais algum número? Tem o número 5. O número 5 é fator comum? Não, não é fator comum. O número 5 não é fator comum. O número 5 é fator não comum. Então não podemos selecionar, tá? Então, o máximo divisor comum de 9, 15 e 27 é igual a 3, tá? Se nós fizermos a decomposição, não é, de 3 números e der, como, por exemplo, na decomposição que fizemos no mínimo múltiplo comum, der 2 fatores comuns, não é? Aqui tem 1, aqui também são comuns, não é? E aqui desse lado também são comuns, não podemos também selecionar. Só podemos selecionar se são fatores comuns, não é? Das três decomposições. O máximo divisor comum só podemos selecionar quando são fatores comuns das 3 decomposições, tá? Senão, não é possível, tá? Então, esta, não é o máximo divisor comum. Queria também falar um bocadinho sobre a relação que existe, não é? Vou apagar isso aqui. Sobre a relação que existe, não é? Entre os múltiplos e o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Mas, antes disso, eu quero vos dizer que existe, não é? Um maior divisor comum entre dois números primos, que é o número 1. O número 1 é o maior divisor comum entre dois números primos. Os números primos já sabemos quais são, não é? Por exemplo, entre o número 3 e o número 7, não é? Qual é o maior divisor comum? Quais são os divisores? 3. Qual é o divisor de 3? É 3 e 1. E o 7. Quais são os divisores? É o 7 e 1. Tá? Então, esses números primos que só têm dois divisores, ele próprio e o número 1, tem apenas um divisor comum, que é o número 1, que é também o maior divisor comum dos números primos. Então, o maior divisor comum entre dois números primos é o número 1. Tá? É isso que eu queria dizer. Existe também uma relação que diz que quando nós temos dois números, vamos colocar aqui o número 7 e o número 1. Quando nós temos, não é? Dois números e se multiplicarmos 3 vezes 7 vai dar quanto? 21, não é? 21. Então, a relação diz o seguinte, tá? O mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum, tá? Multiplicado pelo mínimo múltiplo comum desses dois números tem que ser igual ao produto dos dois números. É assim, o mínimo múltiplo comum, não é? De 3 e 7 vezes o máximo divisor comum de 3 e 7 é igual a 3 vezes 7. Se nós calcularmos o mínimo múltiplo comum de 3 e 7, tá? E multiplicamos pelo máximo divisor comum de 3 e 7, tem que ser igual à multiplicação de 3 vezes 7. Entre os números, não é? Não somos números primos, também com os números compostos. Se nós achamos, não é, o mínimo múltiplo comum de dois números compostos, não é? E o máximo divisor comum de dois números compostos, tá? E multiplicamos o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, tem que ser igual à multiplicação dos dois números, tá? Essa é uma regra, é uma regra muito simples em matemática também, tá? Então, terminamos por aqui, não é? Já sabem, subscrevam-se no canal, dão um like e compartilhem, façam também comentários, tá? Muito obrigada.